Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos iniciando mais um programa Quebra-Cabeça. Hoje, com a ausência do pastor Jefferson, ele pediu uma licença logo no terceiro programa. Não, brincadeira, ele não pôde vir, Então, mas hoje eu e o pastor Goulart nós vamos desenvolver então um diálogo, Vamos desenvolver uma conversa sobre um assunto muito pertinente para os dias de hoje e acredito que seja algo que praticamente não vou dizer todos os cristãos, mas talvez 95% dos cristãos têm problema, que é desenvolver uma vida diária de oração. Então, hoje a gente vai falar, semana passada a gente falou sobre palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente vai fechar esse combo aí, através da oração. Então, a gente gostaria de começar, eu gostaria de começar então, já, vamos dizer assim, fazendo uma meia-culpa. Eu até não, posso dizer que eu não me sinto preparado até para falar sobre oração, porque olhando a minha vida de oração, eu vejo que eu tenho que melhorar muito. Porque é algo que a oração, nós podemos dizer, é uma das disciplinas que elas são simples, todo mundo sabe que nós temos que orar todos os dias, mas não é fácil a gente manter essa regularidade, mas deveria ser, porque ela é um alimento para as nossas vidas, é um relacionamento diário, Assim como, imagina eu tendo um relacionamento com a minha esposa e eu ficar às vezes 3, 4 dias sem falar com ela, o bicho pega, Então, vai pegar, Então, na verdade, eu vejo que Deus, Ele é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de relacionamento, Ele não é um Deus, dentre tantas bizarrices que nós vemos hoje, falar sobre Deus, Deus não é aquele Deus que criou o mundo, deu corda num reloginho e ele está sentado numa cadeirinha de praia lá em Netuno, em outra galáxia, Não, Deus é um Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes, E Ele se importa com a oração, Eu gostaria de começar lendo uma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 35, que é falando sobre como Deus ele se importa com a oração. Então, está falando sobre Jesus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Todos estão procurando Jesus. Então, o Evangelho de Marcos, na verdade, relata sobre um nível de intensidade que Jesus viveu fantástico. Nós estamos vendo no capítulo 1, nessa passagem nós vemos Jesus saindo do templo, Jesus indo para a casa de Simão, curando a sogra dele, e ela começou a servi-los, e ali diz que as pessoas, ao final da tarde, trouxeram os seus doentes para que Jesus começasse a curar ele. E essa cura, com certeza, não é aquela cura que às vezes a gente vê em filmes de Hollywood, que um retrato de Jesus, que ele passava mansamente pelas pessoas e tocando elas, e todas as pessoas esperando calmamente para que Jesus abençoasse. Não, eram pessoas desesperadas, eram pessoas que não tinham nada, eram pessoas que eram miseráveis espiritualmente, fisicamente, querendo alguma coisa de Jesus, alguma esperança, alguma cura, e com certeza
ele levou a noite inteira, talvez até de madrugada ele foi curando essas pessoas, porque a palavra diz que à noite eles começaram a trazer os doentes. Então você imagina, com certeza, o tempo de descanso de Jesus ele foi muito curto. E a palavra diz que ele saiu logo cedo, antes que todos acordassem, para ir num lugar orar. Então, aí você imagina Jesus sendo Deus, né? Ele dando esse foco para a oração. Mais do que antes de curar as pessoas, Jesus precisava estar lá orando. Deus precisava ter essa comunhão com o Pai. Porque acredito que era através disso que ali vinha a fonte, emanava a fonte de poder dele ali, vamos dizer assim, ele enchia o tanque dele, né? O tanque de combustível de Jesus, né? A virtude dele, ela era reestabelecida, né? Porque quando as pessoas tocavam nele, quando ele ministrava, ele falava, né? Quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas ele precisava da oração para que ele fosse cheio, né? E tivesse em contato com o Pai. Então nós podemos dizer que a oração é um diálogo e uma comunhão com Deus, né? O que tu acha, pastor Goulart? Tiago, eu queria primeiramente saudar você que está aí nos ouvindo em casa ou nos assistindo em uma das nossas plataformas e dizer que Deus te abençoe. Eu concordo, Tiago, com a tua exposição. Eu acho que a comunhão de fato, a oração de fato é comunhão. É um momento em que nós podemos chegar na presença de Deus e conversar com Ele. Nós falamos no nosso último programa que, e aí tu fizestes ali o exemplo da Bíblia como que se Deus estivesse falando conosco, né? Como se a Bíblia fosse a boca de Deus falando conosco. Então Ele fala conosco através da palavra e nós precisamos falar com Ele de alguma forma. E aí a nós foi dada a oportunidade de orarmos para comunicarmos com Deus, para que Ele possa saber, para que Ele possa conhecer. E aí você pode até estranhar a minha fala, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está aqui agora, Ele sabe o que nós estamos falando, o que nós vamos falar. Mas Jesus ele não se furtava no momento em que Ele se encontrava com as pessoas. Nós temos o exemplo do tanque de Betesda, nós temos o exemplo dos cegos. E Ele perguntava, o que tu quer que eu te faça? Para que Ele pudesse ter esse tipo de comunhão com os homens, ouvindo o que os homens tinham a falar para Ele. Então, a oração é uma oportunidade que nós temos de chegarmos diante de Deus, contando para Ele as nossas angústias, contando para Ele as nossas ansiedades. Como um Pai amoroso que é, nos ouve, sabendo aquilo que é importante para nós, nos responde. E Deus, nós vamos ver mais adiante, responde às nossas orações sempre. Eu queria ler um versículo com vocês também, que está em 1 João, capítulo 5, os versos 14 e 15, que dizem assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Há aqui um exemplo gigantesco de comunhão. Porque aqui fala dos dois atuantes na oração. Nós, com confiança, nos chegando a Ele, e Ele que nos ouve, nos respondendo. Às vezes nós podemos pensar que a oração é algo que movimenta Deus, Tiago, em nossa direção. De fato, não o é. De forma alguma. A oração, ela movimenta a nós em direção a Deus. Ele faz com que nós consigamos chegar mais perto de Deus. E aí, quando isso acontece, nós acabamos recebendo de Deus as coisas que Ele tem preparado para as nossas vidas. A oração é uma expressão de dependência. Quando eu apresento para Ele que sou
sou extremamente dependente dele. Tem um pastor amigo, o pastor Rodrigo, que ele faz um comentário sempre em relação à oração que eu acho muito interessante. Nós, em nossa grande maioria, interpretamos e encaramos oração como uma penitência. Eu não sou de berço protestante. E isso é normalmente um pensamento ou uma atitude de pessoas como eu que não vêm de berço protestante. A gente erra, a gente precisa fazer orações para pagarmos aquele nosso erro. E isso, Tiago, acaba fazendo com que a gente se afaste muitas vezes da oração. Porque a oração é penitência, a oração é sofrimento. A oração não é boa de fazer porque ela me remete a coisas que eu não fiz legal, a coisas erradas que eu fiz e que eu preciso pagar por isso. E aí a gente subconscientemente acaba ficando dentro de nós esse entendimento de que a oração é penitência, e ela não é. A oração é comunhão, como o Tiago falou, é momento de estar junto com Deus, momento de poder apresentar para Deus. E eu encerro a minha parte falando de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Havia um homem de Deus que era muito abençoado, mas muito abençoado. Um professor de um instituto, e os alunos pensavam assim: o professor deve orar muito tempo de noite. Ele deve passar muito tempo de joelho à noite. Aí eles montaram uma coisa para poder ver o tempo de oração do pastor durante a noite. Entraram no quarto daquele pastor, daquele professor, se esconderam debaixo da cama para poder ver o pastor orando. E quando o pastor chegou de noite no quarto, deita-se na sua cama e diz, erguendo a mão com o dedo em sinal de legal: obrigado, Senhor. E dormiu. No outro dia, os alunos foram perguntar para ele: mas como pode, pastor? Como pode, professor? E ele disse: eu passo o meu dia inteiro em oração. Claro que eu não estou aqui incentivando ninguém, incentivando alguém, me perdoem, a fazer esse tipo de oração à noite. Eu acho que nós devemos fazer a oração conforme nós nos sentimos, de joelhos, na beira da nossa cama. A palavra fala: aquele que ora em secreto recebe depois de Deus. Mas a nossa vida de oração, ela precisa ser cotidiana, diária, total. Na fila do banco, no trânsito, contato com Deus durante todo o período do nosso dia. Tiago, eu acho que oração é isso, é expressão de dependência a Deus. O que isso acarreta quando a gente começa uma vida de oração? Partindo para um segundo tópico. Deus ouve e responde às nossas orações? Eu falei que nós iríamos comentar a respeito disso um pouco depois. Deus ouve e responde às nossas orações? Sabe que às vezes, Tiago, a gente enxerga pessoas que passam a sua vida muitas vezes desacreditando de Deus porque eles não ouviram Deus responder alguma coisa que queriam. Porque eles não receberam de Deus uma resposta para a sua oração. Isso não acontece. Deus, ele de certa forma responde sim todas as nossas orações. A questão toda é a forma como nós interpretamos muitas vezes o que Deus responde para mim e para você no momento em que nós estamos na sua presença, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua ajuda. E eu fico imaginando às vezes, amados, em relação a filhos mimados. Sabe quando a gente encontra naquele supermercado onde nós vamos fazer as nossas compras e chegamos lá, nós encontramos uma criança que simplesmente se joga no chão, começa a espernear, começa a bater pé, porque ele queria um wafer e a mãe não quis dar, ou o pai não quis dar. E aí é um filho mimado que fica ali fazendo birra para que todos entendam que ele não gostou daquela situação, em especial a mãe. E às vezes, para nós não passarmos mais vergonha lá no mercado, o que o pai e a mãe fazem? Pegam o wafer e dão para o filho.
Deus não age assim, amados. Deus não tem filhos mimados. Deus, ele tem filhos. E ele educa e corrige os seus filhos muitas vezes da forma como ele responde às nossas orações. Porque o versículo que nós lemos, Tiago, diz o quê? Conforme a vontade dele. Ele responde às nossas orações conforme a vontade dele. Seria como se mais ou menos, Tiago, a Rafa chegasse para ti e te pedisse: pai, deixa eu dirigir o carro. Não tem como o Tiago deixar a Rafa dirigir o carro. Ela tem quantos anos, Tiago? Tem 2, mas eu acredito que ali com 6 ela vai pedir já. Já vai pedir. Filhos mimados, pais que mimam filhos, dariam o carro para a Rafa. Eu sei que o Tiago não é assim. E Deus não é assim, amados. Quando ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido, ele responde conforme aquilo que é o melhor para nós. E tem que vir à memória de cada um de nós, quando a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, uma oração específica que eu quero comentar com vocês, que é Jesus no Getsemane. Marcos 26:39. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus, quando chega na presença de Deus nessa oração, ele diz para o Pai: Pai, isso aqui está pesado para mim. Isso aqui é difícil. É um momento de angústia, a ponto de morte, a palavra nos fala isso. E Jesus chega para ele e diz: se possível, passa esse cálice de mim. Mas ele se coloca na presença de Deus e diz: todavia, seja feita a tua vontade. Faz como tu sabe, não é prefere, mas sabe como tu sabe que vai ser o melhor para mim. E aí um outro ponto, Tiago: eliminar das nossas orações egoísmo e para os outros. Precisa vir à nossa mente também Jó, que foi abençoado no momento em que orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Quando ele ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restitui Jó. Entrega para ele de volta aquilo e o dobro daquilo. Para que ele fosse duplamente abençoado. No momento em que Jó sai do seu egoísmo e defesa, e na presença de Deus ele pede para que Deus abençoasse os seus amigos. Então sim, Deus responde às nossas orações, e Tiago fala que a gente ora, pede e não recebe, porque pede mal, pede para os nossos próprios deleites e não recebe por causa disso. A gente elimina os egoísmos das nossas orações, Deus as responde sempre, nem sempre da forma como eu quero, nem sempre do jeito como eu esperava, mas sempre da melhor forma possível. Exatamente. Acho muito interessante o que tu colocaste ali, a questão de Jesus, né? Sempre colocando a vontade do Pai, né, nas suas orações, né? E como eu comentei no início, eu utilizei o exemplo de Jesus, vou utilizar novamente o exemplo dele. Uma coisa que sempre chama a atenção é que os discípulos de Jesus, eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar, eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar os enfermos, a expulsar demônios, a fazer milagres, mas eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, né? Ensina-nos a orar. Então aí nós vemos como era a vida de oração de Jesus. Era algo impactante, né? No contexto daquele tempo existiam aquelas longas orações que eram feitas, aquelas repetições, talvez as palavras bonitas que eram feitas, difíceis de ser pronunciadas, talvez nem todos conseguiam pronunciar as palavras, né? Mas Jesus ele se diferenciava pela oração
que ele fazia de cumprir a vontade do Pai. Talvez colocaste ali a questão de filhos mimados, né? Mas um foco talvez que a gente nunca dá para as nossas orações é: o que tu quer, Deus? O que tu quer da minha vida? Tu és o Senhor do universo, tudo, tu tem tudo nas tuas mãos, mas o que tu quer da minha vida? O que tu espera de mim? Né? Então acho que aí a gente tem uma mudança de foco da própria oração. Né? Eu não vou mudar Deus através da oração, mas eu vou sair diferente através de uma vida de oração. Né? Porque, na verdade, num relacionamento, eu tenho que conhecer a outra pessoa. Né? Um relacionamento que eu tenho com a minha esposa, eu não posso... eu tenho que conhecer o que agrada ela. Eu tenho que procurar manter uma fala, um canal aberto com ela. E como hoje nós vamos conhecer sobre Deus? Conhecer o que Ele quer através da sua palavra, né? E a gente faz uma linkagem na semana, a questão da semana passada. Como eu vou conhecer aquilo que agrada a Deus? Como eu vou conhecer a respeito de Deus? Através da sua palavra, né? Através da revelação que Ele tem para nós nos dias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado às vezes com a questão de Deus me falou, Deus falou isso, né? Porque a própria Bíblia já fala que o coração do homem é enganoso, mas aqui nós conhecemos Deus através da sua palavra. Eu gosto muito quando a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa a compreender algumas coisas. No início da Bíblia nós temos a história de Moisés. Deus falava com Moisés no monte. Deus tinha revelações incríveis na pessoa de Moisés, né? Mostrando para ele, entregando a lei para que fosse uma diretriz para o povo. Deus conversava com Moisés face a face. Mas quando Moisés sai do cenário, né? Quando Moisés ele morre, entra Josué. Nós já não temos essa revelação de Deus, mas nós temos uma instrução. Medita na palavra, medita nas escrituras, medita na lei. Porque o que tinha já para Josué conhecer a respeito de direção do povo e de relacionamento, Deus já tinha falado ali. Deus já tinha entregue através de Moisés. Então ali já estava a sua palavra para que ela pudesse guiar. Então, na verdade, nós temos que conhecer Deus através da sua palavra, né? Nós temos que unir a teologia, vamos dizer assim, as doutrinas, aquilo que a gente sabe a respeito dele, e colocar isso num relacionamento, né? Porque eu conhecendo a Deus, eu vou desejar o que Ele deseja para a minha vida. Aí entra a questão de eu não ser mais egoísta, né? De eu pedir de acordo com aquilo que Deus espera, né? Ou pedir algo que, vamos dizer, que seja da vontade de Deus, né? Tiago fala, né? Pedi e não recebeis porque pedis, pedir mal, para o seu próprio deleite. Pedir para o seu próprio deleite, né? Mas se nós começamos a conhecer a respeito de Deus e nós conhecemos a respeito de como Ele age, do que Ele espera de nós, nós começamos a mudar o foco, a mudar a perspectiva e enxergar as coisas. Começamos a enxergar as coisas através da perspectiva dEle, o que Ele quer para as nossas vidas, né? E aí eu mudo. Então é muito bem colocada. A oração ela não vai mudar a mão de Deus, mas ela pode mudar a minha mão, né? Ela pode fazer com que talvez aquele desejozinho egoísta que eu tenho do meu, mude o foco, né? Através de eu conhecer Ele, porque através de eu conhecer Ele, eu vou conhecer os atributos dele, eu vou conhecer o amor que Ele tem, eu vou conhecer a sua justiça, eu vou conhecer a sua bondade, eu vou conhecer que o que Ele tem para mim, para o futuro, o que me aguarda, né? É algo muito maior do que os meus desejos aqui terrestres. Claro, todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer, né, quer gozar de saúde, quer ser feliz, né? Mas nós sempre temos que lembrar do que vem depois disso, né? Dos tesouros no céu, né? Que é isso que na verdade vai importar. Então nós temos que
que basicamente dedicar a nossa vida aqui, o nosso tempo aqui, para cumprir a vontade de Deus. E através da oração nós temos também a vontade de Deus revelada nas nossas vidas, né? Então aí é um grande desafio, é uma mudança de foco, né? É uma mudança de foco que a gente tem que fazer, talvez sair da nossa perspectiva e ir para a perspectiva de Deus. Aí nós vamos talvez tirar a questão nós vamos começar a eliminar essa questão da penitência, né? Mas já agora também indo para um outro tópico, né? Deixa, eu só queria te contar uma história para ti, para os nossos amigos. Eu estava assistindo uma live agora, essa semana, não me lembro que dia foi, da igreja Peniel, que é uma igreja lá de Florianópolis. E meu irmão é pastor lá na igreja, e eles estavam falando a respeito de uma determinada família que está lá, que são venezuelanos. E como muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades, e aí a igreja tem um trabalho social muito bacana e está ajudando essa família, está ajudando eles com alimentação. Eles têm um projeto chamado Quarta Solidária lá. Aí o meu irmão estava contando, o pastor Cláudio estava contando isso. Eles ajudaram aquela família, Tiago, e eu acredito que aqueles homens e mulheres, aquela família, estava clamando a Deus por ajuda. E eles ajudaram e eles deram alimento para aquela família. E o que aquela família fez, cara, quando recebeu esse alimento? Algo inconcebível. Algo inacreditável. Ela dividiu com os vizinhos. Cara, isso humanamente é uma loucura, velho. Eu não tenho comida para mim e para minha família, e quando eu recebo, eu divido com os outros. Isso é a oração que Deus responde. É o que Tiago nos fala. É verdade. Sem dúvida. Isso é uma mudança do nosso coração, né? Mudança do foco, como tu falou. Mudo, né? Eu não mudo a mão de Deus, eu mudo o meu coração, né? Então, com isso, eu vejo, pastor Goulart, que a gente muda através da oração, né? Então, é uma mudança de foco, é uma mudança do nosso coração, né? Mas falando, além de tudo isso, de mudar o nosso coração, eu vejo que a oração ela traz muitos benefícios para a nossa vida. Martinho Lutero, um grande reformador, ele falou assim, que eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar 3 horas por dia, eu não vou conseguir fazer. E qual é a nossa desculpa hoje, né? Eu não tenho tempo para orar. E olha o foco desses homens, né? Eu tenho tanto a fazer que se eu não orar, eu não vou conseguir, né? E realmente, quando nós começamos a colocar a oração como uma prioridade nas nossas vidas, experimenta tu sair de casa sem orar. Se tu tem o costume de orar de manhã, experimenta sair de casa sem orar, né? Uma vez eu vi uma história muito boa que um pastor, ele sempre tinha um tempo de oração com Deus no período da manhã, para depois sair para fazer os seus afazeres, né? E aquele dia ele acordou atrasado e ele tinha uns compromissos cedo na igreja. Ele pegou, saiu, não orou, pegou só o seu casaco ali, pegou um pãozinho no carro e pegou e saiu e foi rápido para a igreja lá que ele tinha que cumprir os compromissos dele. Cruzou o sinal vermelho, tinha um carro da polícia um pouco mais para frente. A polícia pegou, ligou a sirene, foi atrás dele, mandou ele encostar. E ele bravo, já pegou, o policial já chegou para abordar ele e falou, já me dá aí a multa porque eu sei que eu estou errado e tal. E o policial era cristão, encostou no braço dele e falou assim, calma, eu já passei por isso também. O senhor saiu sem orar, né? Então, e aí o homem se desarmou, né?
Então, a oração ela faz com que as coisas fluam, né? Porque na verdade nós colocamos, damos prioridade nas coisas também, né? Então, a Eclesiastes fala que se o machado não estiver afiado, é preciso golpear com mais força. Então, se nós colocássemos a questão de orar como a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dizer, é o levantar, né? Claro que aí envolve, já começa a envolver outras questões, envolve a própria questão de disciplina, né? E nós, eu não tenho tempo de manhã, tu vai ter que achar esse tempo de manhã, né? Mas, dando uma opinião pessoal, não que seja uma doutrina na Bíblia, mas o período da manhã, antes de nós sairmos para os nossos afazeres, nós dedicarmos o nosso dia a Deus, nós né, darmos a direção daquele dia para Deus, eu acredito que as coisas elas venham a fluir melhor, né? Nós orarmos, nós intercedermos, né, pelas pessoas, né, pelos nossos entes, né, buscando a direção de Deus, né? E nós também temos que ter o foco na oração, que ela também não é simplesmente intercessão. Eu vejo que isso é algo também que as pessoas elas colocam e às vezes a oração ela se torna difícil, porque intercessão é difícil, é um trabalho muito difícil você interceder, né? Você interceder tanto por sua vida quanto por seus parentes, pela sua igreja, pela sua nação, é difícil, você está se colocando na brecha, né? Você está indo para a luta, mas a oração não é somente isso, né? A oração é louvor, a oração é salmodiar a Deus, é nós apresentarmos adoração, isso também é oração, né? Então, eu vejo que, né, um dos principais benefícios, né, que nós podemos colocar de uma vida de oração é nós termos direção, nós termos foco, e através disso aí nós sermos mais produtivos também, né? Nos dias de hoje, que as pessoas elas estão tão paranoicas a respeito de produtividade, que a pessoa ela tem que ser multitarefa, né? E aí é outra grande dificuldade que nós temos, né? Deus nos chama para o secreto, Deus nos chama para parar, né? Eu vejo que isso é uma estratégia de Satanás dos dias de hoje, é confundir o crente com toda essa gritaria, essa agitação, tantas coisas que você tem que fazer e você não pode perder tempo. É uma estratégia de Satanás para que o crente ele não tire aquele tempo com Deus, mas Deus ele nos chama, né, para o lugar secreto, para nós termos um tempo de qualidade, um tempo a sós com Ele, né? Eu fechar a porta do meu quarto, né, e entrar no lugar secreto, onde eu vou ter, né, uma conversa, um diálogo franco com Deus, né? Então eu vejo que um dos benefícios, assim, vamos dizer, visíveis já nas nossas vidas, né? Além dos milagres que Deus pode mover através da nossa intercessão, né, ao longo do tempo, mas algo visível já para as nossas vidas é nos colocar foco, nos colocar nas prioridades corretas, né? E então eu vejo que nós podemos colocar assim que é coisas boas que a oração nos traz. É verdade, Thiago. Eu achei interessante quando tu disseste que a oração ela não é só intercessão, né? A palavra fala que nós temos que chegar na presença de Deus com súplicas, ações de graças. E quando a gente olha para Abacuque, por exemplo, a oração de Abacuque, lá em Abacuque 3, ele encerra o livro, Abacuque, dizendo assim: para o cantor mor, né? Ou seja, a oração de Abacuque foi um salmo, foi um hino de louvor a Deus. Então a nossa oração, sim, ela pode ser um louvor, porque a gente enxerga isso na oração de Abacuque. Depois leia em casa Abacuque 3, você vai entender isso que eu estou falando, especialmente o último versículo que diz lá: para o cantor mor. Ou seja, era um salmo, a oração dele foi um louvor a Deus. Foi desta forma que ele chegou na presença de Deus orando, em forma de louvor. Sabe, Thiago, eu tenho para mim uma coisa, eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja, inclusive, que
o nosso celular, com a sua funcionalidade, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, serão testemunhas contra nós na presença de Deus quando nós dissermos: eu não tinha tempo para orar. A gente perde muito tempo em coisas que não importam. Não estou falando que se comunicar com o Tiago durante a semana pelo WhatsApp, como fazemos, ou com o Ramon, nosso grupo, não importa. Importa! Mas tira um pouco desse tempo para estar na presença de Deus orando, porque comunicar-se com Ele faz toda a diferença. E como o policial fala para o pastor, orou hoje, né? Já passei por isso. O nosso dia se faz diferente quando nós nos colocamos na presença de Deus no início, ainda pela manhã, né? Eu lembro e acho muito legal a oração de Jesus quando ele está lá na frente do túmulo de Lázaro. Não sei se tu te lembra, Tiago, quando Jesus diz assim: eu não precisava, mas é para que eles saibam que tu me ouve. E aí chama Lázaro, vem para fora. Sabe, amados, não é a nossa oração é para Deus ouvir. É para nós termos contato e comunhão com Ele. É um benefício que Deus nos deu de comunhão. O que eu estou falando em relação à oração de Jesus na frente do túmulo de Lázaro, e quero dar um foco específico, é em tu me ouve. Para eles saberem que tu me ouve. Deus, Ele ouve as nossas orações. Não é um Deus de pedra ou um Deus surdo que não esteja para ouvir aquilo que nós temos a clamar para Ele, mas é um Deus que ouve a nossa oração. É um Deus que está de ouvidos atentos. Ele não está, eu repito, Ele não está sentado numa cadeira de praia em Netuno, como o Tiago falou. Eu queria ler um versículo mais em Gênesis 18. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os injustos? Abraão está na presença de Deus, pedindo para ele não destruir Sodoma e Gomorra. Se tu encontrares lá 50 justos, tu vai destruir? E Deus fala para ele: tá bom, Abraão. Se tiver 50 justos lá, eu não destruo. E aí Abraão fala: e se tiver 45? 40? 35? 30? Mas o que eu quero dizer aqui, Tiago, é que aquele momento de oração entre Abraão e Deus foi comunhão pura. Foi um diálogo como eu e tu aqui agora nessa mesa, onde ele olha e fala e Deus responde, e ele questiona e Deus responde, e ele vem de novo com um argumento e Deus responde, e Deus vai acalentando o coração de Abraão ali. Eu já passei por momentos assim. Eu tenho certeza que o Tiago também, muitas vezes. E todos nós já passamos por muitos momentos em que, na nossa oração, Deus acalentou os nossos corações. Eu me lembro de uma oração específica minha, que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava na presença de Deus, reclamando, Tiago, porque o meu filho havia falecido. E eu falei para Deus: por que eu perdi o meu filho? E com todo o cuidado que tu pediu, Tiago, Deus falou para mim no meu coração assim:
o que tu sabes aonde está e que tu tem esperança de encontrar não está perdido. E meu coração ficou calmo, sereno, e eu fui acalentado pela resposta de Deus em meio a uma oração que era muito mais uma reclamação. Mas esse é um dos benefícios, de tantos benefícios que nós encontramos da vida de oração. Deus acalmando os nossos corações em meio a tempestades que nós enfrentamos. Além de tantos outros, né? Verdade? E fazendo uma brincadeira, né? Mas acho que se tem um único lugar onde nós podemos murmurar murmurar na presença de Deus, podemos dizer assim que é na oração, né? Que a gente pode, né, ter uma conversa franca com Ele, né? Mas com certeza, diante de tudo que nós conversamos aqui, à medida que nós formos conhecendo Ele mais, nós vamos descobrindo o que Ele quer para as nossas vidas e nós vamos entendendo o propósito dele para as nossas vidas, né? Que isso que é mais importante, o plano dele para cada um de nós, né? Através dos seus caminhos misteriosos que o homem não consegue sondar, mas o porquê que ele às vezes nos concede e às vezes não nos concede, porque ele, como pai, ele sabe o que é melhor para nós, né? Então nós podemos, já indo para as considerações finais, né? Apesar de ter muita coisa para a gente falar sobre oração, né? É um assunto também muito gostoso, né? de falar, mas eu gostaria de deixar uma mensagem final mais uma vez. Hoje eu estou usando Jesus aqui, né? Então, como é o maior exemplo de oração que nós temos, né? Então eu vou deixar mais uma passagem dele aí, nos falando sobre oração, tá? Essa passagem está em Mateus 7, Mateus capítulo 7, o 7 e o 8, diz assim, versículo bem conhecido: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então aí nós podemos dizer que nós temos 3 níveis aí de oração, de vida de oração, ou de como a oração ela pode fazer parte das nossas vidas, porque eu compreendo que se você não ora hoje, você não vai conseguir orar 3 horas, né? A gente citou o exemplo do grande Martinho Lutero, né? Eu tenho tanto a fazer com que eu vou ter que orar 3 horas, mas se você não tenha isso na sua vida, você não vai conseguir orar por 3 horas, né? Então a gente tem que ir progressivamente desenvolvendo, né? Aí, por isso que a oração é chamada de uma disciplina espiritual, porque a disciplina ela faz parte das nossas vidas e eu tenho que colocar ela. Primeiramente eu vou colocar ela como uma disciplina, depois vai se tornar um hábito, depois ela vai se tornar um prazer e depois é algo que eu necessito para a minha vida, que sem aquilo ali eu não posso viver, né? Eu creio que essa a oração, uma vida de oração, ela tem essa progressão, né? Então nós podemos dizer que o primeiro nível, né, que é pedir e dar-se-vos-á, nós podemos dizer, quando nós começamos a desenvolver, é o pedir e o dar, né? Pedir por pequenas coisas, pedir aquilo que no início que a gente vai desenvolvendo, a gente pede algo para Deus, pede uma resposta e espera que Deus já responda para nós, né? E Deus, através da sua misericórdia, né, no início da nossa caminhada, no início da nossa vida de oração, Ele vai nos dando essas respostas mais básicas ou aquilo que pedimos, né? E depois a gente vai para a segunda parte, né, que é o buscar, né? Busquem e vocês acharão, né? Então o buscar ele envolve algo mais complexo, né? Envolve eu ir atrás, né? Aí envolve, vamos dizer assim, eu continuar perseverando em oração, né? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, a história de Abraão, que não podia ter um filho,
E Deus prometeu para ele, e com 100 anos, 25 anos depois da sua promessa, veio Isaac. E daí quando nós lemos a história de Isaac, nós vemos o mesmo problema na família de Isaac. Né? Rebeca era estéril, né? E a palavra diz que Isaac orou, e daí Rebeca concebeu gêmeos, né? Só que a gente acha que é de uma hora para outra, mas há um salto de tempo de 20 anos, desde quando eles casaram até que Rebeca pudesse ter filhos. Então Isaac perseverou na oração por 20 anos para que Rebeca concebesse, né? Então aí nós temos o segundo nível, né? De buscar e acharão. E o terceiro é bater e a porta será aberta. E esse é vamos dizer assim, o almejado para Deus, porque no bater e a porta será aberta significa que Ele está abrindo a porta para que nós possamos entrar na sala e tenhamos uma comunhão com Ele. Nós podemos sentar e ter uma conversa franca. Não saímos da questão da petição, mas eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória, que eu quero ver a Tua glória, eu quero sentir a Tua presença, eu quero que Tu cada vez mais faça parte da minha vida, né? Entrar, né, na sala com Deus, né? Entrar e realmente ter um relacionamento de verdade com isso. Eu vejo que é isso que Deus quer e é isso que Jesus estava ensinando nessa passagem, né? Que vocês vão começar pedindo, né? Mas o foco disso aqui é que você tem que ter um relacionamento comigo, você tem que aprender de mim, você tem que saber aquilo que eu quero para a tua vida, que os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, mesmo que tu não compreenda, né? Então eu vejo que esse é o foco e o que nós podemos almejar da nossa vida de oração, né? Desenvolver essa maturidade e que seja realmente um encontro, né? Assim como Adão tinha aqueles encontros na viração do dia com Deus, né? Nós temos um encontro com a face de Deus e conhecê-lo Ele como Ele realmente é, porque através daí eu vou me conhecer, né? E eu vou aprender sobre mim através do relacionamento com Ele, né? Então, minhas considerações finais sobre a oração, poderia deixar essa mensagem final. Tiago, você estava falando, eu me lembrei de uma coisa simples, assim, que acontece cotidianamente na casa de cada um de nós. Quando batem no portão de casa e a gente abre a porta da casa e olha para o portão para ver quem está ali, e aí é alguém que está vendendo alguma coisa. Você, ali da porta mesmo, se você não quer, você diz: obrigado, não quero. Vocês não vai lá abrir o portão, e aí bater e abrir-se-vos-á significa que nós vamos abrir, né? Puxando isso para mim, com a oração nós vamos também abrir a oportunidade de estarmos junto com Deus. Ele abre as suas oportunidades e nós abrimos uma oportunidade para nós mesmos de estarmos com Deus. Eu, quando comecei a ter uma vida de oração, tempo a sós com Deus, eu utilizei uma ferramenta que eu queria deixar para você como conselho. Foi um panfleto, Thiago, que eu ganhei uma vez, eu não me lembro nem aonde, cara. Eu tenho esse panfleto até hoje. Ele é muito velho, ele deve ter uns 25 anos mais ou menos, esse panfleto que eu ganhei. Chama-se 7 Minutos com Deus, o nome do panfleto. Eu tenho esse panfleto em casa e tenho ele em PDF. Você, amigo que está aí nos assistindo ou ouvindo, caso você queira, pode entrar no canal aí do nosso Instagram, TDA Quebra-Cabeça, pede ali que a gente manda para você. 7 minutos com Deus, ensina você a começar a orar. 7 minutos. É um tempo curto, em 7 minutos não dá para fazer praticamente nada. Você começa a sua manhã tirando 7 minutos de oração e eu dou certeza para você que, como o Thiago falou, você vai daqui a pouco ter prazer em estar nestes momentos na presença de Deus. Depois dessa complementação ou consideração final toda que o Thiago fez, não tem mais muita coisa para a gente falar, né? Eu acho que experimente isso sem moderação. Experimente ter um tempo de oração a sós com Deus no seu quarto.
Experimente ter um dia de oração a Deus aonde você estiver, na fila do banco, no ônibus, no semáforo fechado, em um momento de intervalo no escritório, na fábrica, onde você estiver. Experimente. Experimente ter um momento com Deus e você vai ver que você vai querer aumentar esse momento, assim como nós quisemos aumentar o momento com a nossa esposa, assim como nós quisemos aumentar o momento com os nossos filhos, assim como nós queremos aumentar o momento de comunhão com os nossos amigos. Deus ainda é muito melhor. Deus abençoe. Obrigado por mais essa oportunidade de estar conosco. Amém.